Meus amores, bem-vindos. É com muito amor, muita alegria que eu trago aqui para o canal Elisama Santos, psicanalista, autora de livros best-sellers, como Conversas Corajosas, que a gente vai falar sobre eles, Educação Não Violenta. A Elisama também tem um podcast delicioso, que é o Café com Cuscuz. Tem um programa na GNT, então você pode ouvir essa mulher maravilhosa em muitas mídias e agora aqui. Muito, muito, muito obrigada, Elisama, por estar de novo comigo. Eu admiro o seu trabalho, te acompanho, é uma honra poder ter você aqui. Fico muito feliz. Ai, Carol, é um prazer imenso estar aqui com você hoje para a gente conversar. Eu acho que os nossos trabalhos conversam muito, né? Tem uma interseção bem legal entre o que a gente faz, então vai ser lindo. E, Elisama, hoje eu queria conversar um pouco sobre essa insegurança, o amor próprio que vive no pé e o nosso desejo de ser desejada. Porque eu sei que insegurança é algo que muitos de nós vivemos, homens e mulheres, mas eu vejo que para a mulher isso é um clássico e é algo latente. A gente está sempre se sentindo insegura, insuficiente. As mensagens que eu recebo, mas eu não sou inteligente o suficiente, boa o suficiente, equilibrada o suficiente, madura o suficiente. E eu vejo que quem dá essa régua, né, do suficiente, isso tem a ver com nós sermos mais dependentes do olhar do outro? E quais os impactos doídos nas nossas vidas dessa tal régua, esse olhar ideal? Nossa, mas com certeza, né? Nós fomos socializadas, nós mulheres fomos socializadas assim. O que é socialização, né? Para quem não está familiarizado com o termo, é como a gente entendeu que o mundo funciona, que a sociedade funciona. Então, desde muito pequenininhas, a gente vai aprendendo o que é o mundo, o que são as relações, qual que é o meu papel no mundo, como é que eu desempenho esse meu papel no mundo. A mulher, ela é socializada para agradar. Ela é ensinada desde muito nova a ser boazinha, a observar o olhar do outro, a esperar o reconhecimento do outro, a esperar o aplauso do outro, o querer do outro, para que ela seja validada. Então, a gente não cresce olhando para a gente mesmo e pensando: olha, isso é bom para mim, isso é importante para mim, eu gosto disso daqui. Não, a gente cresce ouvindo senta direito, porque senão vão olhar para você e achar que você não é adequada. Se comporte, eu vou achar que você não é uma boa menina. Né? Se você olha para um aniversário infantil, eu gosto desse exemplo do aniversário infantil. Chega no aniversário infantil, observa quantas vezes pais, mães e cuidadores de meninas vão levantar para corrigir a roupa da menina, para pentear os cabelos da menina, para limpar essa menina. Em quantos segundos, depois de uma queda, um tropeço, qualquer coisinha mínima, esses cuidadores e essas cuidadoras estarão prontos ao lado da menina para levantá-la. E observa como é feito com os meninos. Então, nós somos educadas para a perfeição. A gente é educada para dar resultado de perfeição. Então, nós somos educadas para ficarmos com os cabelos lindos, nós somos educadas para sermos inteligentes, pero no mucho, né? Tem que ter um limite aí, não pode ser demais, porque a gente não pode, né, passar de um lugar que é para os homens. Nós somos educadas para observar como o outro está se sentindo e jamais deixar o outro desagradável, né? Com a sensação de desconforto. Isso interfere diretamente na nossa visão de nós mesmas. Por quê? Porque a gente passa uma vida olhando para o outro, esperando saber como ele está vendo a situação, para que só depois eu defina se eu estou cumprindo o meu papel ou não. Nós não fomos educadas para olharmos para o que a gente fez e falar: caramba, que incrível, olha o que eu fiz. A gente tem que esperar alguém vir de fora e falar: olha que bacana o que você fez. Para aí então você falar: então é legal o que eu fiz. Né? A gente não foi educada para encontrar dentro de nós as ferramentas que nos definem. É o outro que define a gente. Então a gente vai ficar inseguro. E na hora que a gente pensa na socialização masculina e feminina, né? Homens também são inseguros, tem a insegurança deles, claro. Só que você imagina como se a gente tivesse sustentado por várias perninhas. A autoestima, a aparência, que é o que é muito validado pelo outro, do homem, é uma perninha magrinha. Ele não é uma perninha que tem que ser forte. As perninhas fortes para o homem é o trabalho,
é a coragem, né? É encarar os desafios, é não ter medo. Essas são as perninhas grossas para o homem, que são coisas muito dele com ele mesmo. As nossas, a coragem, a capacidade de enfrentar desafio, etc., elas são mirradinhas, elas são magrinhas, fortes, grossonas, que sustentam a gente, é a aparência, é o que o outro pensa da gente, é se a gente tem um relacionamento ou não, se a gente é aceita pelo outro ou não. Então, a insegurança na aparência do homem, ela não abala a estrutura dele, tem muita coisa sustentando ele. A insegurança em nós, ela abala diretamente a nossa estrutura. Porque a gente se estrutura em cima dessa visão do outro sobre sermos boas, belas, competentes, no sentido de cuidar do. Se a gente parar para pensar nas nossas mães, por exemplo, o que elas aprenderam que era o papel delas no mundo? Eu me lembro de quando eu me casei e o meu marido estava com a camisa amarrotada e a minha mãe chegou para mim e falou assim: Elisama, seu marido vai sair assim? O que é que vão falar de você? Mas de mim? A camisa dele tá amassada, vão falar de mim? Então, observa como o nosso valor é pulverizado em várias pequenas coisinhas, A sabe? gente tem que dar conta do nosso e do outro, né? E aí eu estava te ouvindo e pensando que tem um lugar que a gente não relaxa nunca, porque como a gente ouviu muito mais o fecha a perna, fala baixo, seja uma boa menina, por mais que o elogio venha, foram tantas críticas, tantos ajustes, que parece que ele passa batido. Então a gente está sempre mais identificada com aquele pai, aquela mãe que falou: ah, mas você não tá tão penteada quanto fulana. Será que não é porque você fala demais? Né? É isso que você falou do ser inteligente, eu vejo que é muito perverso porque a nossa geração foi incentivada a estudar, a ter autonomia. Só que aí chega numa idade, por exemplo, eu tenho 39, não casei e escuto assim, não é porque você trabalha demais? Quer dizer, ué, mas não foram vocês que me ensinaram que é importante? Ah, não, mas é que assim, até chegar Mas a não hora. muito. E aí, como tem alguém que trabalhou e está casada, você fica se comparando e se colocando para perdendo o tempo inteiro. E talvez essa mulher tá se sentindo ameaçada porque vai chegar uma mais nova, mais inteligente, que fala mais baixo, que a camisa do marido está passada. Então, não tem paz possível, né? Não tem paz possível. Não tem, é um exercício constante porque você está o tempo inteiro ameaçada. A Valesca Zanello, que é uma estudiosa do gênero, né, Sim. da performance de gênero, e ela tem uma analogia que eu acho fantástica, que é a prateleira do amor. Né? Se a gente para pensar que nós somos ensinadas a buscarmos desesperadamente um bom lugar na prateleira do amor. Que é essa prateleira do amor? Os homens nos escolhem. São eles que olham para essa prateleira e falam: essa tá bem colocada, quero casar com essa. Por que que nas festinhas de família as pessoas te perguntam: e cadê o namorado? Não interessa se você fez um doutorado, não interessa se você fez um pós-doc em Nova York. Amor, cadê o namorado? É Total. a validação do outro, né? Assim, você foi escolhida. Só que o lugar nessa prateleira, ele não é fixo. Por mais que você seja a magra, a branquinha, do olho claro, super encaixada no padrão, com o peito do tamanho certo e a bunda do tamanho certo, você vai envelhecer, você pode engordar. E qualquer coisinha dessas vai te tirar do lugar da prateleira e pode ter outra melhor colocada que você. Então, além de você ter pavor de sair do seu lugar na prateleira, mesmo que você vai sair, porque o seu corpo vai mudar e a sua idade fatalmente vai mudar, e a prateleira é etarista, a gente está o tempo inteiro pensando em quem vai ser colocado no nosso lugar, competindo umas com as outras. Então, a gente não relaxa nunca, porque esse lugar nunca está garantido. Não é assim, fui escolhida, né? Pronto. Sou educada para ser escolhida. Em algum momento eu tenho que casar e quem faz essa escolha é o homem, não sou eu. Ele pede casamento. Ele está disposto a casar. Você faz tudo. E o cara, eu costumo dizer que os homens, eles ganham ponto de presença na relação. Sabe qual é o ponto de presença, né? Aquele ponto que a professora dava pra gente só porque você estava na sala. Já chegou, tá bom. Chegou, tá bem, você estava aqui, então tá, tem um ponto de presença. Homem ganha ponto de presença. A gente não tem ponto de presença. A gente tem que ter uma performance boa. Né? Nós temos que sermos adequadas, cuidadoras, maravilhosas, incríveis, para que a gente ganhe um pontinho ali que nunca vai ser o 10. Mas o homem ganha ponto de presença. Então, a gente fica esperando ser escolhida por esse cara o tempo inteiro, porque é ele que tem esse poder,
E a gente tem que se manter escolhida por ele. Não basta ser escolhida uma vez. Porque, não, porque se você não se cuidar, ele pode encontrar uma mais bonita lá fora. Mas está procurando fora de casa o que ele não encontra dentro. E sabe o que é importante a gente dizer, Carol? Pode ser que tenhamos pessoas escutando a gente, mulheres escutando a gente, e elas falem assim, mas eu já não penso assim. Isso não me influencia mais. Eu não me importo com essas coisas. Amiga, mentira. Você se importa, mesmo que você minta para você dizendo que você não se importa. Para você não se importar, é um exercício de você observar e pensar: caramba, eu estou pensando isso agora. Por quê? Olha só, porque eu aprendi tal coisa. Nesse momento, a minha socialização está influenciando na minha vida. Mas não, é uma ilusão a gente achar que essa socialização não influencia as nossas escolhas, os nossos medos, a nossa forma de ver o mundo. É Eu uma acho que é história que eu sempre. lindo e é muito importante você falar isso, porque a gente traz para um caráter coletivo algo que às vezes a gente acha que é um problema individual. Que às vezes a gente pensa, então será que eu, que não sou segura o suficiente, Sim. que não me trabalhei na terapia, que tô com a cabeça quadrada da minha avó? Não, a gente é educada assim o tempo inteiro, né? Então, assim, precisamos desconstruir juntas, porque às vezes eu vejo que, na melhor das intenções, uma mulher reproduz com a outra um conselho machista, né? Assim, amiga, o mundo é assim. Então, assim, você quer Sim. casar ou não quer? É melhor, então, entender que porque esse é um ponto também que eu queria muito conversar com você, que é como a gente também sair desse oposto, que é assim, então, ou você vai performar tudo que a gente está falando aqui que precisa performar para ser escolhida, ou se você entender qual é o seu desejo, você vai virar a tia dos gatos. A mulher amargurada que está defendendo o feminismo porque não casou. Né, assim, outro dia eu fiz um vídeo sobre discutindo os red pills, esse blá 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 também da energia feminina, que é mal interpretado, falando que você tem que ser submissa, e aí tiveram mulheres comentando, engraçado, que só quem comenta aqui é quem está solteira, querendo dizer, não quer ser desejada, então vai ficar sozinha. Como a gente entender que a gente pode sim ter um casamento, ter uma família, mas não ser refém, né? Como dá para refinar esse sonho sem que a gente tenha que abandonar ele? Cara, eu acho que o primeiro ponto é a gente observar como a gente fala da mulher solteira como um demérito. Então, assim, estão todas solteiras. Parece que é uma coisa horrorosa, assim, você tá a louca dos gatos, né? Você tá sem ninguém, você não faz mais nada da sua vida. Enquanto, o cara é um solteirão convicto. Quando alguém fala assim, ele é um solteirão convicto, você imagina um cara que viaja muito, que tá sempre em restaurantes bons, que tá em boas companhias, tá sempre com uma gata do lado. Mas ela é solteira, ou solteirona, dependendo da idade. Aí você imagina aquela tia que vivia na casa da irmã, casada, né? Porque ela não teve nem condição de ter a própria casa. Gente, primeiro ponto é que a gente não precisa estar casada para ser feliz. A gente precisa rever o sonho. É inquestionável. A gente precisa rever o sonho. Porque esse sonho em que eu sou escolhida, em que eu me esforço para me manter escolhida, em que eu não sou considerada, ele não é um sonho, ele é um pesadelo. É uma mentira. Quantas pessoas você conhece que tem 20, 30, 40 anos de casamento e é um casamento absolutamente baseado em violência? Em que essa mulher não existe, ela não existe na relação. Ela existe para cuidar do outro. Ela não tem um desejo próprio. Então, a gente precisa rever o sonho. Segundo ponto não estamos impedidas de casarmos, de termos nossos filhos, se a gente quer, de estar numa relação. A grande questão é, quando eu sei o que eu quero, quando eu sei o que eu gosto, eu não vou mais aceitar qualquer relação. Eu não vou aceitar ponto de presença. Eu só vou aceitar um cara que me considera, ou uma mulher que me considera. Eu só vou aceitar estar com alguém que me olha como um sujeito tão completo quanto ele ou ela. Eu não vou aceitar alguém que espera de mim que eu seja sua mãe. Eu não vou aceitar alguém que desconsidera os meus sonhos. Alguém que acha que para estar comigo eu tenho que ser menor. Eu tenho que ter menos realizações. Né? Depois do que aconteceu com a Shakira e com a Miley Cyrus, teve muito vídeo mostrando o comportamento deles, né? Falando para se comportarem, para elas ficarem quietas.
Cara, pra que você quer um cara do teu lado pra te determinar como você anda, como você fala? Só pra dizer pra sociedade que você foi escolhida? Só pra que sustentar a cartinha da desejada? E que isso é uma Não vale prova a de amor pena. e vocês se entendem, né? Não Eu acho que esse é. seu ponto do rever o sonho é tão importante, porque até você fez um vídeo agora recentemente, né, falando de que para a gente buscar a nossa felicidade, a gente tem que ser a representante do nosso sonho na face da Terra. Eu acho isso lindo, mas o perverso é o nosso sonho ainda está muito atrelado a ter o casamento e a família feliz. Eu acho que a gente nem sabe, né? Também você tem uma outra fala linda disso, do qual é o nosso mínimo. Como a gente volta a se perguntar isso? Porque eu acho que a gente nem sabe, né? Se alguém falar isso, pare Não de sabe. querer ser desejada e deseje, você deseja o quê? Eu entrevistei uma vez uma psicanalista que virou minha amiga, a Carla Salcedo, maravilhosa. A mãe dela foi casada quase 50 anos com o pai. E depois que o pai faleceu, a Carla foi com ela no supermercado e a mãe estava meio atônita. Ela falou: eu não sei o que, que eu quero comer. Porque há 50 anos eu compro o que ele queria comer e para mim estava bom. Eu nem sei. Agora me perguntam: o que, que você quer comer? Eu não sei. Como a gente pode se perguntar sem ter medo de que esse nosso querer inviabilize o amor? Cara, Carol, você falou algo incrível agora, sem ter medo de que esse querer inviabilize o amor. Mas se o meu querer inviabiliza algo, não é o amor. Porque se o meu querer não pode existir para que eu tenha um amor, tem algo de errado aí. Quem vai estar nessa relação não sou eu, porque se eu não posso querer, não sou eu que estou aqui. Se eu não posso sonhar, se eu não posso desejar, se eu tenho sempre que estar atendendo o querer do outro, eu não estou inviabilizando o amor. O amor, a relação saudável, ela só pode existir se eu existo. Se eu não existo na relação, essa relação não existe saudável. Essa relação ela é opressiva para mim. E não é que o outro está me violentando, não. Às vezes o outro só está se beneficiando da estrutura super machista que faz a gente esquecer o nosso querer. Às vezes não é nem de propósito, ele nem está pensando nisso. Mas se você não for representante do seu sonho na face da Terra, ninguém vai ser. Elisama, como é que a gente descobre o sonho? Se percebendo. Eu me vejo no meu dia a dia. Eu vejo algum prazer no que eu faço ou eu faço só pelo. Qual foi a última vez que eu fiz algo para mim? Que eu escolhi a roupa que eu acho bonita, não a roupa que me deixa mais magra, não a roupa que é a da moda, não, a roupa que eu gosto, o tecido que não me aperta e não me pinica. Qual foi a última vez que eu escolhi isso? Falando uma coisa muito pequena. Qual foi a última vez que eu fiz uma comida que eu queria comer? Não a comida que o meu filho queria comer, que a minha filha queria comer, que o meu marido queria comer. Qual foi a última vez que eu fiz a comida que eu queria comer? Qual foi a última vez que eu pus no rádio, né, na minha, no meu streaming, a música que eu gosto de ouvir, do jeito que eu gosto de ouvir? A gente vai se relembrando o que é importante pra gente a cada pouquinho. E aí, a cada música, a cada comida, a cada não que eu digo, cada vez que alguém me pede algo e eu penso, eu quero fazer isso. Eu tenho um motivo para estar fazendo isso, que não seja ser boazinha, que não seja só ser aceita. Eu quero fazer isso porque, poxa, para mim é importante nutrir essa relação. É uma relação que tem um vai e vem que é gostoso, que é saudável. Então, hoje eu vou fazer por ele, eu sei que depois eu vou receber, né, que eu posso confiar. Tem isso. Então tá, eu tô dizendo sim, por quê? Porque a gente precisa pensar numa relação em que, às vezes, sim, o braço de um cansa de remar, estamos no mesmo barquinho, o braço de um cansa de remar, e aí você rema. Mas o seu braço também tem direito de cansar de vez em quando. E o outro precisa sustentar o remo. Se não tá Eu, rolando, eu tenho um curso que chama Resgate do Eu. Porque eu queria trabalhar, e eu quero trabalhar essa relação com o amor próprio, num movimento da gente se validar e não se valorizar. Que eu acho que é exatamente isso que você fala, né? Então, assim, que música eu quero ouvir? O que, que eu quero comer? E aí eu vejo que um desafio enorme é, muitos de nós crescemos com os tais comentários invalidantes, que a gente estava falando no começo da entrevista. Então, meu pai, minha mãe, meus tios falaram que esse meu ser é errado, que eu falo alto demais, que eu abraço muito, que eu sou destrambelhada. Como a gente volta a se conectar com a gente e se afasta um pouco de todos esses olhares e desse
né, desses comentários invalidantes que muitas de nós ouvimos, tanto dos familiares quanto dos relacionamentos abusivos que, infelizmente, a maioria das mulheres passou. Sabe o exercício que eu gosto de fazer? Essa pessoa que está falando que você é demais, que você não está se comportando como deveria, que você queria ter a vida dela? Ela é um exemplo para você? Ela é alguém que você olha e pensa, caramba, como ela é feliz, como ela vive bem, como ela está bem no mundo, como eu quero estar com ela. Se ela não é, ela está falando de acordo com a vida dela. Você quer a vida dela? Então se pergunta assim, cara, ok, ela tem a opinião dela, mas a gente vê a vida de um jeito tão diferente que a opinião dela não tem que ser tão importante para mim. Eu acho que a gente faz pouco esse exercício de olhar de onde está vindo e pensar, poxa, esse comentário aí, essa forma de ver a vida, ela me nutre, ela faz sentido para mim, porque cada um, assim, o ponto de vista é a vista de um ponto, né? É esse ponto de vista dessa pessoa. Ela tem uma vista que você também quer ter? Então talvez seja bom você ouvir, né? Talvez seja, cara, faz sentido. A gente tem um alinhamento muito grande, porque ela tá me falando faz sentido, eu vou refletir. Não vou aceitar sem questionar, mas vou pensar um pouquinho sobre isso. Mas se vir aquele comentário que é quase 100% das vezes, de alguém que tem uma vida infeliz, de alguém que tem uma vida que reclama o dia inteiro, de alguém que tem uma vida oprimida e que nem consegue dar nome à própria opressão. Por que que a gente vai levar isso tão a sério o tempo inteiro, sabe? Então você pode ficar triste porque você queria. Você queria o elogio do teu tio, da tua tia. Você queria nossa, como eu tô orgulhosa das suas escolhas da sua mãe. Talvez nunca venha. E ó, escutar que maravilhosa você, que linda você, não vai mudar a tua vida. E isso tinha muito efeito quando você era uma menina, quando você era uma criança, e as pessoas te levavam para passear se você se comportasse bem, e as pessoas te davam sorvete se você se comportasse bem. Hoje, amor, é você que compra teu sorvete, é você que se leva para passear. Você não precisa que ninguém te elogie. O elogio não vai mudar a tua vida. É você que E ainda eu vai acho deitar no teu travesseiro depois sozinha. E acho que tem um movimento que eu tenho buscado muito, incentivado muito, é a gente fazer as pazes com o nosso caos. Tem um amigo que fala essa frase, eu amo que abraça o seu caos, que acho que parte desse resgate também tem de entender assim, tá bom, cara, eu sou meio bagunçada mesmo, e eu sou ansiosa, e como eu vou lidar com isso? Porque eu sinto que também a gente tem um ideal de auto-amor, que é, só vou olhar minhas coisas boas. Tem um lugar da aceitação que isso eu não sei fazer, isso eu tenho medo, errei aqui de novo, e ainda assim eu me amo, e ainda assim eu sou digna de ser amada, porque eu acho que a gente não olha, né, gente, eu sempre repito aqui que o TED da Brené Brown, do Poder da Vulnerabilidade, é o mais visto no mundo, mas as pessoas ainda acham que a vulnerabilidade delas vai ser o justa causa que vai fazer ela ser demitida, a amiga abandonar, o cara trair, a mãe criticar. Então, a gente não está olhando a vulnerabilidade, né? Não. E acho que tem um ponto importante no que você está falando, que é assim, a nossa vulnerabilidade é um bem precioso. Eu realmente não ofereço ela para qualquer pessoa. Porque vai ter alguém que vai usá-la mal. Vai ter alguém que vai se aproveitar da minha vulnerabilidade. Mas eu preciso construir relações em que é seguro ser vulnerável. Não dá para eu sair sendo vulnerável com todo mundo, porque realmente tem gente que vai me ferir, mas eu também preciso ter relações em que é seguro ser vulnerável e que eu entendo que eu posso ser vulnerável. Se nas minhas relações mais íntimas não é seguro ser vulnerável, tem algo de errado nas minhas relações. Não dá para eu não poder assumir as minhas fraquezas numa relação. E essa coisa da aceitação, a gente entende a aceitação, a gente tem uma confusão muito grande da aceitação com o comodismo. São coisas muito diferentes. Né? O comodismo é eu não vou fazer nada em relação a isso. A aceitação é eu vou parar de brigar com isso. Pois é, eu tenho uma tendência à explosão de raiva. O que que eu vou fazer com isso? Eu sou acelerada pra caramba. Eu, Elisama, sou muito acelerada. Assim, se eu não me observar, eu sou um rolo compressor. Eu já entendi isso. Então agora eu quero uma coisa para amanhã e eu penso, ok, eu posso esperar, quero para hoje, eu posso esperar para amanhã. Vou tomar banho. Eu vou ler um livro porque eu sou adulta hoje. Eu posso olhar para essa Elisa minha super ansiosa dentro de mim e falar, amiga, eu sei que você quer muito e amanhã a gente vai junto, tá bom? Não vai rolar. E lidar com isso. Isso é aceitação, não é falar, eu não tenho que ser ansiosa, por que que eu sou assim? Que meleca que eu sou assim? Eu sou péssima nisso. Não, não.
A gente passou uma vida procurando o botão deixar de ser assim. Ele não existe. Não dá pra gente esperar achar esse botão para ser feliz. Eu preciso olhar para mim e falar, ok, olha essas características. E tem um lance muito importante, Carol, que é entender que não existe característica boa ou ruim. Em cada situação, a medida dessa minha característica, ela pode ser a minha salvação. Eu sou super acelerada. Na maior parte do tempo, pode ser que isso me prejudique. Mas, cara, me dá um problema que precisa de uma solução rápida. Você vê que maravilha que eu não sou. Como rapidamente já encontrei a solução. Eu entro no meu modo resolução de problemas, que eu sou incrível nisso. Cara, pois é, olha só, essa característica que às vezes ser rápida demais me atrapalha em algumas coisas, tem outras que ela é maravilhosa. Ela não é boa nem ruim. Assim, eu tenho um nível de empatia, de capacidade, e é essa empatia, não tô falando de algo positivo e tô me elogiando, não. É de ficar observando o que o outro tá pensando e me preocupando com o que ele tá se sentindo para modular o que eu vou fazer. Muito grande. Na maior parte do tempo, isso pode me prejudicar, porque aí eu posso deixar de falar o que eu quero, porque eu tô sentindo que você fez um olhar meio desconfortável, então não vou falar. Mas tem momentos na vida que isso é maravilhoso, que isso é quase um superpoder. Então, assim, a gente precisa olhar para esse pacote caótico que a gente é, com mais curiosidade, que é o que, que eu descubro sobre mim quando eu paro de brigar comigo? O que, que eu descubro sobre as minhas características quando eu paro de rotulá-las como boas ou ruins? E com mais amorosidade. Esse caos todo aí, ele faz sentido, sabe? Ele merece amor, ele merece respeito. E se alguma relação que eu vivo, as minhas características estão sendo usadas contra mim, estão sendo usadas como justificativa para eu não ser respeitada, para eu não ser considerada, para eu não ser amada, amor, essa relação é violenta. Eu não tenho que estar nela. Se esse é o sonho, tem algo de errado com o meu sonho, sabe? A gente às vezes quer sustentar o sonho hoje, com 37 anos, vou fazer 38 semana que vem quase, eu não vou sustentar o sonho da Elisama de 12 anos. A Elisama de 12 anos sonhou algumas coisas que hoje eu olho e falo, não faz sentido. Olha o que É, eu descobri sobre isso aqui. e assim, desistir do sonho não é perder. Talvez eu falar Não, isso. Elisaminha, hoje a gente quer outras coisas e esses novos sonhos podem ser muito mais bonitos. sim, sim, muito melhores, muito mais legais. E eles podem sim incluir um amor romântico, gente. Existem relações saudáveis. Existem relações em que a gente não tem que ser submissa a coisa nenhuma. Existem relações em que a gente é considerada. Existem relações em que a gente tem parceiros honestos com os sentimentos deles e com os nossos. Existe, a gente só não tem referência disso. Então a gente não sabe nem dizer o que é uma relação saudável, porque grande parte das relações que a gente conhece não é saudável. A gente não tem referência. A gente está aprendendo o que é isso agora, sozinha. Eu tenho muita esperança na geração que está vindo, sabe? A minha filha, ela é uma menina incrível. E dia desses a gente estava vendo um programa de TV, esses programas que falam da mente humana, um programa de ciências. E aí, no terceiro episódio, apareceu uma cientista mulher. E ela fez assim: Nossa, mamãe, finalmente apareceu uma cientista mulher, né? Maravilhosa. Eu não falei nada, eu não tinha comentado nada. Era o terceiro episódio quando apareceu e ela já estava sentindo falta. Até agora não tinha aparecido nenhuma. Quando aparece uma mulher, um programa que várias mulheres são as entrevistadas, as cientistas, você fala: Aí, mamãe, tá vendo só quantas mulheres são as cientistas? Ela tá vendo o mundo de outro jeito. Ela tem referência que a Maravilhoso. gente não teve. Porque as nossas mães, as nossas avós, elas fizeram o melhor que elas podiam, que elas tinham. E elas já desconstruíram um tanto. E Elas que a já foram um gente pouco mais possa livres que as ser, vós delas. que a gente possa ser a referência umas das outras, né? Quando você falou da vulnerabilidade, presta atenção para quem se abre a vulnerabilidade. Eu vejo muito isso, e até o Alexandre Coimbra Amaral, uma vez quando eu entrevistei ele sobre teoria do apego, ele falou: ninguém treina o apego seguro na nova relação romântica. Você vai treinar com seus amigos, com, né, sua família, com outros vínculos de afeto. Então, que a gente possa ser vulnerável, ter esse olhar, não ter o comentário da avó,
com as outras mulheres que estão em volta da gente, para a gente inspirar umas às outras e as gerações que vêm. Sim, a gente se observar, né? Assim, por que que eu pensei isso? Por que que eu julguei ela assim? Nossa, olha o que eu pensei a respeito disso aqui. Por que que eu pensei? Porque essa grade, essa chave que eu trancafio a outra do julgamento, ela também me tranca. Não é uma prisão que eu boto só ela. É uma prisão que eu me coloco, que eu coloco a minha filha, que eu coloco todas as mulheres que eu conheço. A gente só consegue se libertar libertando a outra também. Não vamos sair desse buraco se não for coletivamente. É importante esse olhar. Elisama, muito, muito obrigada. Prazer imenso, Carol. Um beijo, minha gente.